universitários é, sem dúvidas, o ritmo mais tocado e que mais movimenta dinheiro no Brasil. Para vocês terem uma ideia, 4 dos 5 artistas brasileiros mais tocados no Spotify são sertanejo. 4 das 5 músicas mais ouvidas no Spotify Brasil são sertanejos. E o top 3 de gêneros mais escutados no Spotify Brasil são, em primeiro lugar, sertanejo pop, em segundo, sertanejo universitário e em terceiro, sertanejo. Sem contar que eles também são os vídeos de música mais assistidos no YouTube Brasil. E do top 10 cachês mais caros no Brasil, 9 são de... não preciso nem dizer, né? Sertanejo. Mas você sabia que isso não é mero acaso? Assim como não é por acaso que a maioria dos cantores sertanejos sejam de direita? No vídeo de hoje eu vou falar como o sertanejo se tornou o ritmo mais popular no Brasil e como que isso foi construído, ó, tijolinho por tijolinho. Da minha mãe escolheu o Luan. Esquenta a cabeça não, cara, faz parte. Mini Astros Friboi, colecione. E aí, Zé, pra quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino. Pra quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. E ó, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês, curtindo, comentando no mínimo 3 vezes e compartilhando muito esse vídeo. A gente sabe que eu não produzo conteúdo que é vendável pro YouTube, então ele não divulga tanto. Então eu conto muito com a ajuda de vocês para ajudar a fazer esse conteúdo ganhar vida e chegar mais longe. Eu também tenho que agradecer ao pessoal do Apoia-se, que torna esse trabalho aqui possível. Então, sem mais delongas, né? Bora pro vídeo. Para entender como o sertanejo se tornou o estilo musical mais importante e forte no Brasil e o porquê que seus principais artistas estão, na maioria das vezes, defendendo com unhas e dentes políticas de direita, né, ali, a gente precisa entender como que nasceu o sertanejo universitário e sua relação com o agronegócio e por que o agronegócio passou a investir no mercado da música, né? Como vocês sabem, né, a concentração agrária faz parte da formação histórica do Brasil e vem desde que os portugueses invadiram essas terras e impuseram um modelo de produção agroexportador. O que é isso? De maneira bem simplificada, tudo que era plantado aqui era feito em escala para ser vendidos ao mercado europeu, né? Ali açúcar, vocês se lembram disso. E essa concentração de terras e poder na mão de poucos se manteve, passando ali pelas capitanias hereditárias, depois veio a Lei de Terras, né, de 1850, que não tinha como intuito distribuir terra, tá? Muito pelo contrário, né? Ela foi que deu fundamento jurídico para que pessoas pobres tenham cada vez menos acesso a terras, né? E impedia também que futuros ex-trabalhadores escravizados se tornassem donos de terras. E as injustiças continuam, né? Em 1875 teve aquele movimento que mais de 1,6 milhões de camponeses pobres da Europa vieram para o Brasil com a promessa de que receberiam terras, né, próprias para plantar. Obviamente, a grande maioria não recebeu essas terras e foram obrigados a trabalhar nas fazendas, né, sobre um novo regime servil denominado colonato. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando da questão de terras no Brasil, o quanto que tudo isso, né, foi um processo muito injusto, mas o que você precisa saber aqui é que essas oligarquias que sempre tiveram as terras concentradas em suas mãos, governaram o Brasil praticamente até 1930, onde começa uma crise envolvendo o modelo agroexportador. Essa crise econômica, ela culmina na queda da chamada República Café com Leite, vocês devem se lembrar, instaura ali, né, a era desenvolvimentista de Getúlio Vargas. Mas Laura, então, com essa Revolução de 30, finalmente houve ali, né, uma desconcentração de terras, talvez uma reforma agrária. Não! Porque, diferente dos Estados Unidos e dos países da Europa, esse processo não realizou nenhuma reforma agrária. E as oligarquias rurais continuam donas das terras, né? Eles continuaram donas das terras, continuaram latifundiárias. Mais do que isso, a burguesia industrial fez uma aliança com a oligarquia rural. No livro A Questão Agrária, Stedlin explica que esse processo aconteceu por 2 motivos. O primeiro, porque a burguesia industrial brasileira, né, os empresários brasileiros, têm uma origem na oligarquia rural, né, das exportações do café e do açúcar. E o segundo motivo é porque o modelo industrial do Brasil era dependente, né? Então, a indústria brasileira precisava importar máquinas e até operários da Europa e dos Estados Unidos. E isso era pago como? Com exportação agrícola, né? E aí, por causa dessa aliança entre burguesia rural e burguesia urbana, surge uma indústria vinculada ao latifúndio. Guardem essa informação. Durante toda a década de 1940 e 50, os conflitos no campo, né, as brigas, as tretas lá, por causa de terra, se intensificaram
avançaram a ponto de que em 1960 a reforma agrária era uma das principais pautas puxadas pela esquerda e que já tinha uma adesão popular bem grande. Inclusive, esse foi um dos principais motivos que fizeram com que a elite rural apoiasse o golpe de 64. E a ditadura foi um período essencial para o nascimento do agronegócio no Brasil. Quem deixa isso muito claro é a Ana Chan no livro Agronegócio e Indústria Cultural, que é um livro, assim, cara, incrível. E ela aponta que essa injeção de investimentos, né, esse tanto de dinheiro investido nesse setor, significou a transformação do modelo da agricultura camponesa e prejudicou os demais agricultores, tanto os que produziam em pequena escala, né, ali na agricultura familiar, que tiveram que competir com insumo químico, com máquina, com semente modificada, né, fazendo muitos recorrerem a financiamento bancários e até quebrar. Os outros também que se ferraram nesse negócio são os empregados que se viram em uma situação muito difícil, já que as máquinas em si já reduziam o número de trabalhadores e porque a maioria dos agricultores sequer sabiam operar essas máquinas. Além disso, o rádio, a televisão e os jornais ajudaram a fomentar durante toda a década de 60 e 70 a ideia de que o campo era um lugar arcaico, que deveria ser superado, de que a cidade estava ali oferecendo muita oportunidade, várias chances, né, de trabalho. E nessa época, boa parte das pessoas do campo foram para a cidade. É o auge do chamado êxodo rural. Vocês devem se lembrar dessa palavra lá na aula de geografia do ensino médio. E chegamos na nossa década mais importante aqui, que é a década de 90 e os anos 2000, que são um período de consolidação do agronegócio. E é também o período que nos interessa aqui, né? Porque é o período de maior investimento de marketing para a construção de um novo ideal tipo do que é o campo brasileiro. Porque assim, para o agronegócio existir, é necessário uma intensa destruição ambiental, expropriação de terras, né, dos camponeses, como eu falei, dependência econômica dos países e o uso de agrotóxicos. Mas obviamente que eles não querem que as pessoas saibam de todos os problemas e comece então um grande investimento na construção de uma imagem positiva do que é o agronegócio, sabe? Esse agronegócio pop, tech, sabe? Que ele é fundamental para o país, que representa o progresso no campo, que o campo hoje é moderno, é dominado por máquinas e que o agronegócio que coloca comida na mesa dos brasileiros. Até mesmo que o veneno nos alimentos ajudaria a acabar com a fome, foi dito, gente. Imagine um mundo com mais alimentos. E os alimentos mais nutritivos e as pessoas com mais saúde. Já pensou? Ah, mas você nunca imaginou que os transgênicos podem ajudar a gente nisso. Começa a ser produzido de maneira ainda mais intensificada um novo imaginário popular sobre o interior, né? A ideia ali é substituir aquele interior bucólico com galinha por imagens majestosas de máquinas no pôr do sol, substituir as roças por imagens de monocultura, substituir a imagem daquele trabalhador rural pela imagem dos agroboys, ou no máximo de famílias no campo junto ali da tecnologia, com aquele sol batendo no cabelo. E é esse o novo ideal de campo que o agronegócio quer construir. E isso foi feito através de um investimento massivo, gente, um investimento bruto em comerciais, novelas, propagandas, programas de televisão e até emissoras de televisão e também através da música. A música sertaneja surgiu no final dos anos 2000 e era a expressão da população rural que falava sobre como era ser caipira no Brasil, né? Falava de seus amores, de como era o dia a dia ali do campo, as questões do cenário, né? De como que eram as coisas. E óbvio que com o passar do tempo o ritmo foi incorporando outras influências, né? Então já existiam artistas sertanejos com uma pegada mais pop, por assim dizer, né? Acontece que na década de 80 e 90, a indústria cultural começou um processo intenso de enfraquecer a música caipira, né? Tratá-la como algo do passado, algo nostálgico, que não refletia mais a vida no campo. Enquanto isso, era fomentada e amplamente difundido duplas sertanejas e artistas com essa pegada mais pop, né? Algo mais massificado. E o negócio funcionava assim. Quanto menos ligada à vida no campo, quanto mais a música é afastada do cotidiano rural, mais investimento era colocado. Até que apenas essas músicas
músicas que propagavam esse novo ideal de vida rural passaram a ter espaço na mídia, né? 4 frentes foram essenciais para esse processo. A primeira é o famoso jabá, onde os programas de rádio, né, passam a receber dinheiro para tocar músicas desses artistas. Isso veio aliado da compra de rádios por latifundiários. A empresária musical Camila K.F. Alho, empresária de nomes grandes da música, falou sobre isso recentemente em entrevista. Pago pra tocar uma música na rádio, eles compram a rádio. Aí eu falo, entendi. Como fica a concorrência? Oi, tudo bom? Eu queria pagar pra tocar. O jabá aí existe ainda? Não, porque o sertanejo passou aqui e comprou a rádio na semana anterior. E aí aqui não toca música pop. Porque o top 10 era todo sertanejo de rádio. Tinha uma menininha ali no meio que esse é o jabá 2.0, tirar a concorrência, né? Não, só o sertanejo. Sertanejo é maravilhoso, gente. Sertanejo já nasce rico, milionário, fazendo um DVD de outro mundo. Eu falo, meu Deus, por que eu não tô no boi? Eu conheci. A segunda tática foram os chamados agro-shows, promovidos pelos latifundiários e quase sempre bancados com dinheiro público. Começaram ali a entupir essas atrações, dando a eles visibilidade, além de financiá-los. Ana Chan, no livro Agronegócio e Indústria Cultural, ela dá inúmeros exemplos de como o agronegócio também se apropria de recursos públicos e cita, né, como nos últimos 10 anos, os principais empresas do agronegócio conseguiram fazer projetos culturais com dinheiro da Lei Rouanet, no valor de 130 milhões. A terceira e provavelmente a mais ilustrativa são as feiras pecuárias, que promovem shows, vaquejadas, apresentação de sertanejos, com presença VIP de vários famosos, como Chamariz, e nelas realizam palestras, conferências, leilões de animais. Obviamente que o Estado também ajuda no financiamento, né, disso tudo. Um exemplo foram os dados divulgados pela Pronaf em 2014, que aponta que foram repassadas naquele ano 24,1 bilhão para a agricultura familiar através do Plano Safra e 156 bilhões em financiamento rurais no plano agrícola e pecuário para o agronegócio, não é mesmo? Aquilo, né? Enquanto o Pronaf, que consagra aí o maior universo de produtores, que tem muito mais pessoas, né, que são produtores no campo, recebeu 29 bilhões de reais, o agronegócio recebeu 134,8 bilhões de dinheiro público, né? E essa galera que reclama da mamata, não é mesmo? Nenhum político aí nunca me auxiliou, ninguém nunca me chamou para conversa, olha, Eduardo, vamos arrumar uma casa top para você aqui, vamos fazer um preço melhor para você, sabe? E hoje, eu consigo essa assinatura para você ir, eu faço um programa de televisão aí, visado para isso, e resolvo esse problema em 1h30, em 2 horas. Entendeu? Mas eu preciso que essas pessoas... Eu preciso ganhar dinheiro também, entendeu, Mônica? Preciso ganhar dinheiro, eu preciso... Entendeu? Eu ganho dinheiro com a música, mas eu preciso fazer dinheiro com outras coisas. Entendeu? Eu preciso que as pessoas me auxiliem. Eu tenho o maior prazer em ajudar a região de Furnas, a região de Escarpas. Entendeu? Quando eu falo Escarpas, é Furnas inteiro. Mas eu preciso que essas pessoas me auxiliem. E essa galera que aponta o dedo para os outros artistas que recebem dinheiros de lei de incentivo, né, à cultura. Eles recebem muito mais. Só que no caso, não é entregue diretamente para eles. Eu vou explicar qual que é o esquema aqui. É entregue para quem faz as feiras e os festivais que eles tocam. E por fim, né, um dos últimos elementos aí é a exposição da música sertaneja na indústria cultural. Ganha o reforço nas novelas, né, que vinculam as músicas em suas trilhas sonoras. Essas figuras passam a serem chamadas para programas de grande alcance, de visibilidade, né? E aqui é importante que fique claro que a Globo e a editora Globo fazem parte também da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, né? Então, gente, não é nenhuma teoria da conspiração, nenhuma viagem, né, ali de uma galera tipo PCO, não. É algo público, né? E essa fórmula, ela foi seguida à risca, dando visibilidade ao trio Parada Dura, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo e os paradigmáticos Zezé de Camargo e Luciano. E aqui eu tô chamando eles de paradigmático porque eles representam, sem dúvidas, um rompimento ainda mais simbólico ao sertanejo de viola. A história de vida que eles contam também se encaixou como uma luva para o discurso do agronegócio de meritocracia no campo. Não à toa foi produzido o filme Os Dois Filhos de Franciscos, que se tornou fenômeno de bilheteria que levou 5,3 milhões de pessoas às salas de cinema, com uma divulgação massiva e sendo reprisada na sessão da tarde todo mês. Podemos dizer que desses investimentos, né, eboliu aí o maior
produto massificado do agronegócio, que é o sertanejo universitário, né? E é que as referências da vida caipira são anuladas e se tornam algo simplesmente estético, como, sei lá, usar um chapéu. O sertanejo universitário é o checkmate da indústria cultural e do agronegócio na música caipira. O sertanejo, que antes era fruto da expressão cultural de um grupo de pessoas, né, que era usado para falar do cotidiano do campo, né, passa a literalmente ser sobre tchê tchererê tchê tchê e músicas de agroboys dizendo que desde que herdou a herança do pai, as menininhas estão todas doidinhas em seu Camargo amarelo. E perceba, gente, que aqui eu não tô criticando o número de acordes ou dizendo que as composições não são complexas o suficiente. A crítica aqui é literalmente de um esvaziamento proposital do agronegócio. Esvaziamento que não aconteceu de maneira popular ou natural, mas que foi induzida por uma indústria bilionária que inclusive paga caro para evitar que violeiros ganhem notoriedade, que toquem nas rádios. O projeto de se manter no poder é tão grande que nas eleições de 2014, o grupo JBS, maior frigorífico do mundo, fez doação para 11 partidos, que elegeram 378 deputados e deputadas federais. E 24 dos 27 senadores, né? Então, a bancada ruralista atualmente segue sendo uma das maiores bancadas do Congresso. Tem mais de 257 deputados que estão ali para representar o interesse do agronegócio. E esses sertanejos muitas vezes são chamados para dialogar com esse setor do agronegócio. Mais do que isso, a maioria desses sertanejos se tornam latifundiários também, sabe? O sertanejo universitário é assumidamente a expressão do agronegócio, né? Então, a supremacia desse projeto, né, do campo, ele não aconteceu somente no campo econômico e político, mas também na disputa de hegemonia cultural. O agro hoje tem emissora de televisão, programa em todas as emissoras, novelas, editora de livros e no meio musical é representado pelo sertanejo universitário. A verdade é que muito antes de se chamar Brasil, essa terra foi separada para um grupo de pessoas mandarem nelas, né? E mais de 500 anos depois, os descendentes dessas pessoas continuam mandando e desmandando e construindo de todos os lados uma maneira de você pensar que isso é natural, é normal, sabe? Aconteceu de maneira orgânica, mas não é. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal só existem graças a quem contribui com esse trabalho através do Apoia-se. E agora, mais do que nunca, esse projeto precisa do teu apoio, já que a gente está tentando tirar do papel o primeiro desenho animado marxista do Brasil. Lembrando também que estamos fazendo live lá na Roxinha toda semana agora, então corram pra lá, né, se juntem ao Ponte dos Jovens. A gente também tá com um canal no Telegram pra gente ficar debatendo política, ficar conversando, tá muito bom. Entrem aqui no nosso Ponte. Enfim, galera,